paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para cultuar, bendizer e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento para fazermos a oração de abertura. Amado Deus e eterno Pai, nós te adoramos por esta oportunidade tão especial de estarmos juntos para cultuar o teu nome. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, todos quantos estão conectados, Senhor. E receba dos céus a adoração e o louvor que lhe prestamos aqui nesta noite. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim descansamos e assim aguardamos nas tuas promessas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor Jesus e queremos lhe convidar a participarem do culto, enviando a sua palavra de saudação, interagindo conosco. Nesse momento, vamos juntos louvar ao Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Senhor, em teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador, que me faça andar na luz, santo és meu ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. A Santo Santo proclamarei na minha eterna mansão. Com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar. Com arcanjos e querubins, vou adorar. Santo, santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá-me o pão do céu pra comer, o maná celestial. Povo fortalecer com o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. A Santo Santo proclamarei a minha eterna mansão. Com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar. Com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divina, que avante me vai levar para o reino eterno. Oh, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor. No deserto, consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. A Santo Santo proclamarei a minha eterna mansão. Com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar. Com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar.
Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, quero lhe convidar a participar do culto, quando teremos a oportunidade de ofertar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, onde a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e contamos mais uma vez com a sua fidelidade. Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um homem certo dia me encontrou, um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz. Deixamos aqui registrado outra vez a nossa gratidão a Deus pela sua vida, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ajudam a fazer esta obra, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Nós vamos agora orar para agradecer a Deus pela vida de todos os ofertantes e também preparar o nosso coração para ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Amado, eterno e bendito Deus, mais uma vez te adoramos pela vida deste teu filho, dessa tua filha, que com alegria e fidelidade entrega na tua casa o seu dízimo e a sua oferta. Pedimos a ti, ó Deus, que a tua promessa, que é fiel e verdadeira, Pai amado, seja presente na vida de cada um dos teus servos e servas, que o celeiro e a despensa dos teus filhos sejam multiplicados. Também, ó Pai, fala agora conosco na ministração da tua santa palavra. É a nossa petição a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para meditar com os irmãos acerca de um trecho da palavra do Senhor. E esta noite eu os convido, por favor, a que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Espírito Santo nos traz esta vontade de Deus. Nas considerações finais, nos conselhos finais da carta, o Espírito Santo inspira a Paulo para que escreva a vontade de Deus acerca da gratidão. Dentre tantos outros conselhos, orem sem cessar, estejam sempre alegres, não apaguem o espírito,
Não desprezem as profecias. Entre conselhos maravilhosos do Espírito Santo, existe o conselho acerca da gratidão. Em tudo deem graças, em tudo sejam gratos. Esta é a vontade de Deus. Tantas coisas, tantas dádivas nos levam a ser gratos a Deus. Tantos benefícios, o coração que bate, cada respiração nossa, cada instante em que vivemos, em que existimos, estamos fora do nada, é uma dádiva, um presente imerecido da parte de Deus para nós. E a gratidão é mais que um sentimento apenas. A gratidão é uma decisão, é um posicionamento diante de Deus, diante daquilo que Deus faz por nós. Quantas orações respondidas, algumas até imediatamente, e quantas vezes nos pegamos impressionados, meu Deus, o Senhor realmente escuta a oração de um pobre necessitado como eu. O Senhor realmente inclinou o seu ouvido para escutar o meu clamor. Às vezes, nós apenas desejamos. Há um desejo em nosso coração, há um desejo em nossa vida, mas é, por vezes, tão complexo, tão difícil, que às vezes a gente nem pede, nem ora, nem clama ao Senhor. Mas Deus conhece o desejo do nosso coração. E algumas vezes, de forma maravilhosa, aquilo que parecia impossível se torna realidade. Deus sonda os nossos corações e realiza tantas vezes os nossos desejos. Há tanto por que agradecer a Deus. Há tantos motivos para sermos gratos ao Senhor, eternamente gratos ao Senhor. Mas não apenas pelas dádivas, não apenas pelos benefícios, não apenas pelas orações respondidas, mas a vontade de Deus é que em tudo sejamos gratos. E assim precisamos ser gratos até nos momentos mais difíceis, nas dores, nas enfermidades, nas lutas, nas provas. Em tudo dai graças. Mesmo nas lutas, nas provações, devemos olhar para o Senhor, reconhecer quem é o nosso Deus e o que Ele pode. Lembrar da promessa do Senhor em Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ao final, quando as coisas se interagem, ao final, quando todas elas trabalham juntas, até mesmo as provas, as dificuldades, as lutas se transformarão em bem para nós que amamos o Senhor. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É promessa do Senhor. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que tomaram postura, posicionamento em relação à gratidão. E eu gostaria de trazer
aqui para os irmãos alguns exemplos bíblicos relacionados à gratidão, que nos apontam como nós devemos ser ou como nós não devemos ser em relação à gratidão. Exemplos positivos, exemplos a serem seguidos e exemplos negativos, exemplos a serem evitados. Como um exemplo positivo de gratidão, eu gostaria de meditar com os irmãos acerca de Jó, que mesmo em lutas, em dificuldades, nos deu exemplo de gratidão nos momentos difíceis. E existem os exemplos negativos, exemplos de pessoas que, mesmo em momentos bons, mesmo tendo recebido inúmeras dádivas, virtudes da parte de Deus, ainda assim foram ingratas, tiveram o coração cheio de ingratidão. E nós podemos lembrar de Judas Iscariotes, por exemplo. Vamos primeiro meditar sobre Jó, o exemplo positivo para nós a respeito da gratidão. A gratidão em meio a dificuldades. Jó, nós conhecemos a história, inclusive estamos estudando na escola dominical. Jó, que foi um homem abençoado pelo Senhor, próspero, com uma família numerosa, saudável, em um dado momento, por permissão de Deus, Jó perdeu tudo. Perdeu suas riquezas, perdeu seus filhos e, por fim, a sua própria saúde. Mas mesmo assim, em meio a todas essas dificuldades, Jó sabia quem era o seu Senhor. E dizia: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. É dele. É dele. Jó confiava tanto em Deus e era tão grato ao seu Senhor que disse, no capítulo 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Gratidão, confiança, humildade. Jó foi um homem grato e nos ensinou como ser gratos, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a provas, lutas. Mas nós também precisamos atentar para os exemplos que a palavra de Deus nos dá acerca de como não devemos ser em termos de gratidão. Por exemplo, como eu já havia dito no início, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, o apóstolo do Senhor, que acompanhou o Senhor Jesus praticamente desde o início do seu ministério, que viu o Senhor Jesus alimentando as multidões famintas e também se alimentou. Judas, que viu o Senhor Jesus, muito provavelmente, trazer alegria à festa em Caná, à festa de casamento, quando o vinho tinha acabado, ele também se alegrou. Judas, que esteve no barco com medo de sucumbir ante os ventos, a tempestade, e foi auxiliado pelo Senhor, que se levantou e repreendeu o vento, e a bonança se fez. Judas viveu tudo isso. Judas foi escolhido pelo Senhor para ser seu apóstolo. Judas
teve os seus pés lavados pelo Senhor Jesus, o Deus feito homem, a segunda pessoa da Trindade encarnada, se prostrou diante de Judas e lavou os pés de Judas. Os outros apóstolos podiam não saber, mas o Senhor Jesus sabia de onde era a poeira que estava nos pés de Judas, a poeira dos caminhos de traição, a poeira da maldade. Ainda assim o Senhor lavou os pés de Judas. E ainda assim, o coração de Judas, tendo recebido tanto, ainda assim o coração de Judas não foi grato. Teve tudo isso em pouca conta. E este é um exemplo que a palavra de Deus nos traz, de que é possível ser ingrato, mesmo recebendo tanto. O exemplo de Jó nos fala da gratidão em meio às dificuldades. O exemplo de Judas nos fala da ingratidão em meio à bonança. Que possamos aprender com esses dois exemplos. A palavra de Deus ainda nos traz tantos outros. Por exemplo, o próprio anjo que se rebelou no início havia recebido tanto de Deus, tanta bonança, tantas virtudes, e o seu coração não foi grato ao Senhor. Não soube reconhecer tudo aquilo que Deus lhe fez. Não soube reconhecer quem era Deus e quem era Ele próprio. A palavra de Deus nos diz, em Ezequiel 28, nos fala sobre isso. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Mas a palavra nos diz que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Se instalou o orgulho, a soberba, e com eles a ingratidão. E o resultado nós todos conhecemos. E esse mesmo anjo que se rebelou, ingrato que foi, se aproximou dos nossos pais, Adão e Eva, e sugeriu a eles aquele mesmo sentimento que se instalou em seu coração anteriormente, o sentimento do orgulho. Sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Adão e Eva, assim como ele, também foram ingratos a tudo aquilo que Deus lhes havia concedido. Tantas bênçãos, tantas virtudes, tantas dádivas, viraram as costas para tudo isso. E também movidos pelo orgulho, pela soberba, foram ingratos ao Senhor. Judas Iscariotes, o anjo rebelde, Adão e Eva,
exemplos bíblicos da ingratidão em meio à bonança. Jó, exemplo bíblico da gratidão em meio às dificuldades. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esses são exemplos de pessoas, de seres, exemplos que nos apontam como devemos ser em relação à gratidão. Mas a Bíblia também nos traz exemplos de povos, exemplos assim que nos dizem a que grupo nós devemos pertencer. E aqui também nós temos dois exemplos, um negativo e um positivo. Um que nós devemos evitar e um que nós devemos tentar seguir com a graça de Deus. O exemplo negativo de um povo que se portou mal, que se posicionou mal, que decidiu mal em relação à gratidão ao seu Deus, é o povo de Israel, para o qual Deus foi tão bondoso. O povo de Israel é ele mesmo um milagre, descendente de Abraão, que gerou Isaque em sua velhice por um milagre de Deus. O povo de Israel foi retirado do Egito com braço forte. Deus operou ali prodígios, maravilhas para tirar o povo da escravidão do Egito. Na primeira dificuldade, diante do mar, o povo já começou a murmurar, já começou a demonstrar a sua ingratidão. Deus abriu o mar, o povo passou. Quando teve fome no deserto, murmurou. Deus enviou o maná. Quando veio o maná, o povo enjoou do maná, queria comer carne. Deus enviou a carne, as codornizes. Teve sede, Deus abriu a rocha, fez sair água. E o povo a murmurar, sempre a murmurar, ingratidão. Se há uma coisa que se repete em Israel, durante a sua peregrinação, e mesmo quando já estabelecido na terra prometida, é a ingratidão, que se revela de tantas formas, até mesmo na idolatria tão recorrente na história de Israel e tão reprovada pelo Senhor. Mas a palavra de Deus também nos traz um exemplo de um povo ao qual nós devemos pertencer, porque é um povo grato, um povo que reconhece quem é Deus, são os remidos, são os lavados no sangue do Cordeiro. E eu gostaria, para ressaltar, para destacar o posicionamento, a atitude, a decisão deste povo quanto à gratidão. Eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no livro do Apocalipse. Apocalipse 4 e Apocalipse 19. Apocalipse 4, de 10 a 11, nos fala da gratidão. Nos diz assim a palavra: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor,
de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Gratidão, reconhecimento. As coroas que podem ser tantas coisas, podem significar nas nossas vidas, os nossos méritos, as nossas conquistas, as honrarias. As coroas foram colocadas aos pés do Senhor, em gratidão, em reconhecimento. Senhor, tudo que somos, tudo que conquistamos, tudo que alcançamos, tudo é por Ti. Tu és o nosso tudo. Tu és a nossa força. Tu és a nossa capacidade. Tu és tudo para nós. Somos gratos a Ti por tudo. Ainda, Apocalipse 19, versículo 1, nos diz assim: E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Gratidão, reconhecimento. Quem é Deus? Quem nós somos? Pobres e necessitados, dependentes do Senhor. Sou o que sou pela graça de Deus e nada mais. Existo pela graça de Deus. Respiro pela graça de Deus. Nele me movimento, nele eu sou, nele eu posso. Apenas nele, apenas por ele, a quem devo ser grato. Por vezes, sobretudo nos momentos difíceis, de dificuldades, não é fácil ser grato. Mas o Senhor nos diz para sermos gratos em tudo. Ou seja, sempre, em todos os momentos, em todas as ocasiões, boas ou difíceis. E nós podemos aproveitar, por exemplo, a oração para treinar a gratidão, dando graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Quando nos aproximamos dele em oração, podemos aproveitar para agradecer, fazer ações de graças. E o Antigo Testamento nos ajuda com uma figura, com uma sombra interessante. No tabernáculo, quando se fazia a aproximação do santuário, do lugar santo, do lugar santíssimo, a primeira coisa com que se deparava era o altar do holocausto, onde o sangue dos cordeiros era vertido, era derramado, onde era feito o sacrifício. E neste mesmo altar, o altar do holocausto, era o lugar onde se queimavam as ofertas de ações de graças, as ofertas de gratidão. A gratidão no mesmo lugar do sacrifício, nos dizendo que devemos ser gratos pelo sangue que foi vertido em nosso favor,
na cruz do Calvário. E que treino e que oportunidade de exercitar a gratidão já no início da oração. Lembrando o que o Senhor Jesus fez por nós. Lembrando o seu sacrifício no Calvário. Que belíssima oportunidade para sermos gratos ao Senhor. Porque ainda hoje, mesmo o véu tendo sido rasgado de alto a baixo, ainda hoje não há perdão sem o sangue de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, sem a cruz de Jesus. Nosso perdão é por Ele, é através dEle. E a palavra de Deus nos diz, em Hebreus 10, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ainda hoje nos achegamos pelo sangue de Jesus. E que mistério de amor! O sangue do Senhor, o seu sacrifício, o seu amor incondicional, nos há de levar a sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz agora pelas nossas vidas e por tudo que Ele fará, por tudo que Ele há de fazer, pelas suas promessas gloriosas, benditas, maravilhosas. Sejamos, pois, gratos ao Senhor. Decidamos, escolhamos ser gratos ao Senhor, hoje e sempre. Temos motivos de sobra para ser gratos ao Senhor pelos séculos dos séculos. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós contamos com a sua participação. Nós temos culto todas as noites, às 19 horas. Está aí na sua tela a programação da igreja. Contamos com a presença de cada um online, cooperando conosco, participando, interagindo. E o Senhor abençoe a vida de todos nós e que em cada uma dessas reuniões a glória de Deus seja presente e o nome do Senhor seja glorificado. Chegamos ao término de nosso culto, agradecemos a sua presença online e mais uma vez rogamos a Deus que a bênção de Deus seja plena na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto que finda, pela oportunidade que tivemos de ouvir a tua palavra, de louvar o teu nome, de participar ofertando e agora, Senhor amado, nós deixamos sobre o teu altar a nossa adoração e também as nossas petições. Intercedemos por este país, intercedemos pelo ministério, intercedemos pelas famílias, rogamos a tua bênção hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nossa gratidão pela sua participação no culto. Vamos agora proclamar o nosso lema. A adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos junto comigo. Amém. Paz do Senhor.